Olá, está começando mais um Ponto de Encontro e hoje nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Lincoln Fernandes, o vereador de oposição, o vereador polêmico, que vai bater um papo descontraído com a gente aqui no nosso Ponto de Encontro. É isso, né, vereador? Tudo bem? Tudo bem, Jane, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos que acompanham o programa Ponto de Encontro aqui pela TV Câmara, a toda a equipe da TV Câmara. Estou aqui à disposição para participar do programa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós é que agradecemos. Bem, nós vamos começar com um ponto muito polêmico que está mudando aí os noticiários de Ribeirão Preto, que é sobre os 70 milhões e um aporte para a Transerp, que a Prefeitura traz esse projeto para a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Queria que o vereador falasse um pouquinho e explicasse para a comunidade, porque às vezes, vereador, fica-se muito, vai emprestar, vai fazer um aporte, está devendo, não está devendo. Qual é a real situação? Quem deve para a cidade é o consórcio pró-urbano, né? Por ter feito um serviço mal feito ao longo de décadas aqui em Ribeirão Preto. Mas é difícil entender esse pensamento da prefeitura, que muitas vezes é conivente, é complacente com o consórcio. Em qualquer situação normal, o contrato seria rompido e outras empresas ou outra empresa seria chamada. Seriam chamados. É assim o princípio administrativo, acontece em todos os segmentos. Mas o consórcio pró-urbano em Ribeirão Preto não consegue cumprir o contrato e é contemplado, presenteado, né? Já que estamos aí já quase perto do Natal, né? É um presente de Natal antecipado, um prêmio da Mega Sena ao valor de 70 milhões de reais para que o consórcio pró-urbano se recomponha, se equilibre financeiramente. Acontece que a prefeitura não faz isso para qualquer empresa e nem pode, né? É contra a lei. Mas o consórcio pró-urbano alega ter um prejuízo, tem ações na justiça contra a prefeitura e um acordo está sendo proposto, né? A prefeitura tira o dinheiro público e investe no consórcio pró-urbano, que é formado por empresas privadas, para que esse consórcio equilibre-se financeiramente e ainda com a promessa, né, de fazer investimento, como a renovação da frota e etc. A pergunta é, o consórcio que até agora não cumpriu o contrato, né? O último ônibus novo que foi adquirido pelo consórcio foi em 2018, 4 anos atrás, né? Imagine os que estão mais velhos, ano de 2012, tem ônibus com mais de 10 anos de fabricação circulando. Aquilo que não fez até agora, o consórcio vai fazer futuramente? Eu não acredito. Por isso que, assim como fiz com os 17 milhões, né, me posiciono contrário a esse repasse de dinheiro público de 70 milhões para o consórcio pró-urbano. Inclusive, quando houve esse aporte de 17 milhões, falaram-se muito que era a respeito da pandemia, né? Mas os usuários continuaram pagando seus ônibus, andando nesse período, né? E pagando à vista e antecipado. E ainda as empresas reduziram a frota. Quando a recomendação sanitária era para aumentar a frota. Sim. Então essas empresas sempre viraram as costas para a cidade. A gente não pode esquecer isso. E a argumentação à época era também para equilibrar as finanças, para não deixar salário de motorista atrasar e etc. Os motoristas trabalham sempre com esse terrorismo de que o salário pode atrasar, greves acabam acontecendo, então não resolveu absolutamente nada. É uma situação, Jane, que vai se repetir. Foram 17 milhões, agora 70, depois vão alegar prejuízo de novo. É um saco sem fundo, né? E existe aí, através das suas denúncias, vereador, uma auditoria? Foi feita uma auditoria para chegar nesse valor? Então, o grande problema nesse contrato é a falta de transparência. Por exemplo, a gente está conversando aqui agora. Você sabe quantas pessoas tem dentro, quantos passageiros tem dentro agora numa linha de ônibus da Vila Virgínia? Não faço ideia. Do Quintino, lá do Jardim São José? Não tem controle. E todas essas pessoas pagaram para andar de ônibus. Então não há contraponto. O que as empresas alegam, a prefeitura aceita. Né? E aí que a gente vê um acordo esquisito, estranho. Porque as empresas alegam que tem a receber quase 280 milhões. Né? Isso do passado. De prejuízo de 10 anos. E estão aceitando 70 para cobrir o prejuízo e ainda investir?
Estranho. Né? É muito estranho, né? Então, a falta de transparência é um dos maiores problemas que a gente vê. Um dos maiores problemas, porque não há controle. E por quê? Porque a prefeitura, ao invés de fiscalizar, de exigir, a prefeitura é conivente, é complacente com o consórcio pró-urbano. Inclusive, esse projeto não envolve somente o repasse dos 70 milhões. Envolve o perdão das multas ao consórcio pró-urbano, não é isso? É uma espécie de acordo, né? Um acordão. E também que as empresas tenham direito àqueles recursos que estão represados em razão dos passageiros não terem utilizado. Quer dizer, os passageiros terão até 2 anos para poder reivindicar esse valor. Se não, fica para o consórcio pró-urbano, não fica para a prefeitura, fica para o consórcio. Fica para o consórcio? Fica para o consórcio. Bom, o vereador está denunciando isso? Eu estou me posicionando contrário, assim como fiz com os 17 milhões. A prefeitura não conseguiu emplacar, né, a aprovação do projeto na primeira votação. Ela manda um outro projeto, né, na verdade é o mesmo, mas mudou ali 10% do projeto. No meu entendimento, isso também fere a lei. Certamente isso vai ser questionado na justiça, porque você não pode votar a mesma matéria, né, o mesmo projeto, né, a mesma natureza, 2 vezes dentro do mesmo ano. Né? A prefeitura ela mudou 10% do projeto, mas o principal ali no projeto são 70 milhões. O objetivo é passar os 70. Isso continua. Então, no meu entendimento, a natureza está praticamente igual e isso certamente vai ser questionado na justiça. Vereador, queria que o senhor falasse um pouquinho desse balanço dos seus 6 anos de mandato aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E já mais uma perguntinha. A reeleição, o vereador subiu na votação. Queria que o vereador também falasse para a gente aí dessa votação expressiva que o senhor teve aqui em Ribeirão Preto. Já são 6 anos, né? Como o tempo passa. Voa, né, vereador? Voa. E eu tenho muita gratidão à cidade, né? Nesse período eu ocupei por 2 anos a presidência da Câmara, a minha votação subiu. Eu acho que o grande trunfo, né? O grande desafio para quem ocupa cargo público, para quem está na política, é exatamente o momento da aprovação ou reprovação, né? Quando você é testado nas urnas. E no meu caso, me candidatei pela primeira vez em 16, deu tudo certo, ganhei a eleição. Depois, em 2020, vim para a reeleição, aí é o momento que você é testado. Se você fez um bom trabalho, você continua. Se você não fez, você fica no caminho, né? E graças a Deus a minha votação subiu, né, de forma considerável e, obviamente, que a gente entende com muita humildade que estamos fazendo um bom trabalho, com transparência, mantendo os posicionamentos, né? Acho que não mudei minha linha de atuação desde quando entrei aqui na Câmara Municipal e procuro fazer o meu trabalho com muita transparência, porque isso é o crucial. A gente está vendo, né, Jane, toda essa discussão envolvendo a eleição presidencial entre Bolsonaro e Lula, né, os acontecimentos recentes, bloqueios de rodovias e tudo mais. Se a gente for para a questão política, a minha análise é a seguinte, por que o Bolsonaro perdeu a eleição? Óbvio que ele enfrentou um adversário experiente, um ex-presidente, né, que foi muito bem votado, e o Bolsonaro também foi muito bem votado. Mas, no meu entendimento, é uma questão de aprovação e reprovação. Reprovação, porque claro. Se ele tem uma aprovação alta, não há adversário. Né? Quando você vai para... Ele perdeu para ele mesmo. Exatamente. Você vai para uma reeleição disputando exatamente, colocando em xeque aquilo que você fez. Toda aquela sua ou você é ideologia, aprovado exato. ou você é reprovado. Isso independe de adversário. Né? Você com você. Foi muito bem votado, 58 milhões de votos, muita gente querendo que ele seja o presidente, mas também tem muita gente querendo, e até um pouco mais, que ele não seja. Né? Então, esse para mim é o momento crucial, né, para quem vai para uma reeleição. No caso aqui na Câmara de Vereadores é a mesma situação, né? Muitos ficaram pelo caminho, outros subiram em votação, outros conseguem continuar, exatamente porque você tem que prestar serviço, você tem que prestar contas para a população. E quando a gente fala uma reeleição que o vereador votou em votação, o vereador está nesse período, não posso falar afastado dos meios de comunicação,
Mas eu gostaria que o vereador falasse para a gente. Vai estar novamente nos meios de comunicação? Como é que está aí esse seu trabalho? Quando volta? Volta? Claro, claro. Sempre. Essa é a minha profissão, né, Jane? Você conhece até muito bem a minha carreira. Eu desde adolescente, trabalho em comunicação. Esse é meu ganha-pão, é a minha profissão, né? Não faço programa em rádio, apareço em TV por vaidade, é meu trabalho, né? E modéstia à parte, só comentando, um belíssimo trabalho, um belíssimo profissional, posso garantir, porque trabalhamos muito tempo juntos e você incansavelmente, de manhã, de tarde, de madrugada, horas a fio aí, trabalhando e com sequestros e novidades, enfim, várias matérias que passamos juntos, né, vereador? Passamos. Para quem não sabe, a Jane foi minha diretora Valeu no Clube a pena, Verdade, né, vereador? Na época do Wilson Toni. E tenho muita gratidão por isso. Então, essa é a minha profissão. A gente, ao longo dos anos, né, e não são poucos anos, já são 28 anos que eu estou envolvido com a comunicação. Como eu disse, eu entrei com 14 anos, né? Adolescente, e a gente vai fazendo readequações, a comunicação mudou muito, né? Hoje está muito mais moderna. Mais rápida, hoje, né, vereador? Mais rápida, você tem que emplacar uma linguagem para vários veículos diferentes, não é fácil, né? Mas a partir do dia 16 de novembro, se você me permite, claro, né, estarei com uma programação matinal no Grupo Tati de Comunicação, a partir da Rádio Difusora, né? 97,1, também com retransmissão pela 100,1 Rede Fé, na TV Tati e toda multiplataforma. Então amanhã vai ser com a cobertura jornalística muito forte, como tradicionalmente o Ribeirão Pretano gosta. E o vereador atuando como sempre, né? Uma vez o vereador vinha de São Paulo, houve aí um tiroteio, alguma coisa assim, que mudou Ribeirão Preto, um cenário, né? O vereador entrando, falando ao vivo. Quer dizer, esse cenário também é diferente que o vereador vai estar fazendo? Repórter é repórter sempre, né? 24 horas, né? A gente, ao longo desses anos, documentou, testemunhou muita coisa. Então, a notícia não tem hora, não tem lugar, né? Há uma exigência de imediatismo, né? Então, a gente tem que ficar atento a tudo, né? Isso é trabalhar muito e dormir é um privilégio, como dizia o Wilson Toni, né? 2 horas por dia era muita coisa. E vereador, e o senhor sente que a população também está ansiosa por respostas, né? A população quer a resposta de imediato. Passou uma sirene aberta, ela quer saber o que está acontecendo. Vai ter esse contraponto com você, como sempre teve? Como sempre teve. E o que eu acho muito importante é a gente dar voz à população. As pessoas também precisam opinar, as pessoas também precisam se posicionar, precisam argumentar, né? E a gente tem que ter a humildade de ouvir, de entender, né? Porque a comunicação ela tem que ser uma via de mão dupla. Sim, né? com certeza. Não basta você abrir um microfone e impor o seu pensamento, né? Impor aquilo que você acredita, a sua convicção. E o outro lado? E o contraponto? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, um país tão dividido politicamente, né? O que a gente precisa ter é a serenidade, exercer diariamente, né, a humildade para poder entender a reivindicação das pessoas e tentar, né, como servidor público, como um representante da população, emplacar esses anseios. Vereador, o senhor teve 11 prêmios de imprensa. Gostaria de destacar alguns, que o senhor falasse essa premiação, porque o telespectador precisa entender, né? É o vereador, é o político, é o jornalista, o radialista, o repórter, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas premiações e que para a comunidade conhecer esse Lincoln Fernandes, porque é bacana quando você vai para o rádio, a sua voz já é uma voz inconfundível, a pessoa já está ali antenada. Mas queria que o telespectador conhecesse o Lincoln Fernandes com essas atuações e essas premiações. É possível falar um pouquinho, nominá-las para a gente? Claro, Jane. Por exemplo, em 2019 eu ganhei o prêmio de apresentador do ano. Mas uma premiação que me marca muito, eu era muito jovem à época, remete ao ano de 2001, né, foi talvez a primeira grande cobertura com
ousadia, coragem, né? É você pisar onde ninguém deixou rastros, né? A reportagem envolve muito isso. E como a gente vai atravessando gerações, a gente vai atravessando momentos da comunicação, antes o repórter ele tinha que fuçar, ele tinha que ir até o local para confirmar as versões e tudo mais. Hoje muita coisa chega, né? Através aí do WhatsApp, da internet e tudo mais. Muita coisa que embora tenha esse comodismo, precisa ser checada também, para não cair em fake news, né? A gente até pede para a população, muito grande, né, a responsabilidade do jornalista é muito grande, né? Mas antigamente era diferente. Eu me lembro, você citou aí um dos assaltos, né, que aconteceram em Ribeirão Preto. Um foi em 2016, julho de 2016. Né, a Prosegur. Isso, e vereador. O outro foi uma tentativa exatamente em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito. Né, foi naquela madrugada de domingo para segunda, e o então governador Dória, eu voltava de São Paulo e flagrei tudo aqui em Ribeirão Preto. Mas até então eram consideradas as maiores ações de assaltos aqui em Ribeirão, né, na história recente. Proporção. Na verdade, né, foram ações muito grandes, né, com um empenho bélico do lado da polícia, do lado dos bandidos, muito grande. Também. Mas antes, em 2001, a gente tinha historicamente o maior assalto aqui que tinha acontecido em Ribeirão Preto, nos Campos Elíseos. na agência da Caixa Econômica Federal, setor de penhor, né? Os ladrões visaram o ouro do cofre, né? Todas aquelas joias penhoradas, e sequestraram a família do gerente. E foi até que ficou na mata do Santa 14 Teresa, dias, 14 né? dias. Então isso me marcou muito, porque eu fiquei os 14 dias lá, né? Noite e dia, acompanhando todos os movimentos da polícia, aquele cerco, a perseguição. E à época eu levei o prêmio Coca-Cola de imprensa, né? Em razão disso, ainda muito jovem. E, né, por ousadia, por coragem, porque a qualquer momento, né... Podia sair ali um tiroteio, né? Saíram vários. Não, mas assim, aonde o vereador, aonde o repórter estava, né, era tamanha, era... Sim, sempre, não é, sempre há um risco, né? Com certeza. Então, eu acho que isso me marcou muito. Mas é uma carreira, Jane, como eu disse, já extensa, graças a Deus já consolidada. Né? Aprendi muito com grandes professores como o Wilson Toni, que a gente conhece bem. Exatamente a gente estar e levar a notícia que a população quer saber, né? Mas como diz ele, é um pouquinho de sorte também, né? E o vereador tem essa sorte, esse 70%, 80% é força de vontade. E o resto? Também. Não é? Né? É o resto. Né? Parece que é igual centroavante, né? A bola procura, né? A notícia também. Dessas suas experiências jornalísticas, vereador, qual foi a que mais te marcou para você falar assim, Jane, esse dia eu fiquei assim, sem dormir, marcou, mexeu comigo? Pode ser aquela que mexeu com o vereador, jornalisticamente a gente pode colocar aí, Jane, talvez não a que mais mexeu, mas a que mais repercutiu. Mas né? para você? Se você questionar pelo lado, você ficou sem dormir, foram inúmeras vezes, inclusive nessa época aí da Mata Santa Teresa, a gente quase não dormia. Não dormia, né, vereador? E o material, os equipamentos tecnológicos da polícia, eles não tinham essa modernidade toda, né? Ou seja, por isso não tinha esses recursos ainda. Vamos falar, os bandidos tinham muito mais preparo de equipamento, de maquinário do que eles, né? Exatamente, um equipamento de infravermelho para identificar movimentação na mata, noite, na selva, né? já não tinha, né, a mesma precisão que tem hoje. Mas eu acho que o que repercutiu mais mesmo, isso a gente estou me baseando aqui em números, né? Foi o assalto à Prosegur, que a gente não sabia o que estava acontecendo na cidade, não tinha precedente daquele tipo de ação. E eu me lembro, né, que fui até o prédio da Prosegur, saí da Vila Virgínia e cheguei até aquela parte dos Campos Elíseos, né, na Avenida Brasil, onde ficava a Prosegur, pelo ouvido. Né? Olha só. Porque a gente imaginou que estava mais próximo o negócio, né? E calmamente fomos até o local, né? Eu e meu irmão, que é cinegrafista,
e quando eu chego me deparo com um assalto. Ali foi uma situação muito perigosa. Eu me lembro que eu me escondi atrás do poste. Quer dizer, ainda e era estava tiro acontecendo Tava quando acontecendo. o repórter Lincoln Fernandes chega, ainda estava acontecendo o assalto. Exatamente. Estava acontecendo. Então ali foi uma situação de risco absoluto. As pessoas que estavam no entorno, inclusive, saíam, né, as pessoas acordadas, a própria polícia saía e eu estava indo para o local. E você estava indo. E teve um enquanto momento todo que mundo parece ia, eu que tava um dos voltando. vizinhos ali te coloca para dentro do portão ou porque o abre para risco você. Era muito grande, né, vereador? O risco é muito grande e não se tinha precedente daquilo. Todo mundo queria saber, entender o que estava acontecendo. Então eu tinha a notícia que a cidade queria saber. Por isso que repercutiu muito. Bacana, vereador. E tem outras situações também, outras grandes, que o vereador pode não estar colocando aqui agora, não lembra, que teve uma situação na cadeia também, que o vereador foi cobrir, eu não lembro ao certo, mas que os presos estavam ali. Foi a primeira rebelião com a cabeça. Isso foi muito pesado. Foi pesado, né? Isso foi a primeira rebelião no CDP. Também, né? O CDP antigamente era conhecido como cadeia de isopor. Isso aí. E foi a primeira rebelião que aconteceu. Eu me lembro que... E você era muito jovem muito ainda, jovem. né? E quando acontece uma rebelião na frente de um presídio, a primeira coisa que acontece é a preocupação dos familiares. Sim, né? Com então, certeza. Ali tem filhos, tem irmãos, tem maridos e tudo mulher, mais. Né? Então, são os familiares dessas pessoas. E hoje não usamos mais, né? Não tem mais orelhão. Mas eu me lembro que, quando aconteceu essa rebelião, juntou um grupo de familiares na frente do orelhão, em frente à cadeia. E eu fiquei atrás, tentando entender o seguinte, para quem que essas pessoas estão ligando? E ali eu percebi que estavam ligando para alguém dentro da cadeia. Então, o que eu fiz? Para ter contato com os presos, eu fiquei atrás e memorizei o número que uma senhora ligou e liguei do meu celular e consegui falar com o preso. Com o detento. Aí eu tinha o canal de comunicação aberto, né? Então, como a rebelião foi durando dias aquilo ali se transformou num canal de comunicação, de reivindicação, de negociação. Eu me lembro, por isso que eu fiz questão de colocar isso agora, porque você foi o único que fez essa comunicação com o detento lá dentro. E eles reivindicando. É porque eu memorizei o telefone. Imprensa, que era um meio ali de você estar colocando as exigências. A população sabendo o que estava acontecendo dentro da cadeia. Exatamente. Aquilo se tornou uma espécie de canal de comunicação porta-voz, né? Exatamente. Para poder informar toda a população sobre o que estava acontecendo. E marcou muito, viu, vereador? Muito. Pode ter certeza são lembranças que a gente tem, às vezes o vereador tem outras tantas, tem muita coisa, né? Muita coisa, dá livros e livros, mas assim, que a gente marca, né, como você marcou da ProSeguro, ProSeguro, né? A repercussão foi muito grande. Essa também, a época foi muito grande, porque foi um canal que o vereador colocou junto, comunidade, população e os detentos. Foi ali que nós soubemos tudo o que estava acontecendo dentro da cadeia. Inclusive coisas ali, pesadíssimas. pesadas, que acho que não vamos mencionar aqui agora, mas situações delicadíssimas, né? Ali, graves, né? Podemos falar assim, né, vereador? Muito graves. Bom, olha, nosso tempo já está quase terminando. Já? Queria que você fizesse assim um rápido apanhado de tudo e mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso ponto de encontro, vereador, e já convidando para uma próxima iniciativa, para todos esses trabalhos que você tem feito aqui em Ribeirão Preto e para a nossa comunidade, para a nossa população. Parabéns, vereador. Jane, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, agradecer a toda a equipe da TV Câmara. Dizer que estamos à disposição, né? Nosso mandato é muito transparente, né? A gente faz centenas e centenas de atendimentos, né? Ao longo desses 6 anos já são milhares, mais de 4.000 demandas, né? A gente tem o papel, procura, né, exercer o papel de fiscalizador mesmo, de fiscalizador, né? O papel natural de um vereador, que é fiscalizar, propor leis e ter independência. Acho que um legislador precisa ter independência para se posicionar, né? Como essa questão dos 70 milhões, com muita tranquilidade eu exerço o meu direito de me posicionar contra, né? Porque acho que não é justo com a cidade. Tá certo.
Bem, nós vamos encerrando mais um ponto de encontro e eu quero convidar vocês toda semana aqui conosco, mais um ponto de encontro. A semana que vem tem mais, eu aguardo vocês até lá.